Boa noite, Brasil! Sejam todos bem-vindos à parada de sucessos do Ed Raposo. É brincadeira, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo desta terça-feira, mas eu vou trazer aqui para vocês um vídeo espetacular, uma verdadeira pérola. Barrosão da Portela, nosso popstar, gastando todo o seu talento e carisma em uma roda de samba de Brasília. Gente, é de arder os olhos. É impossível essa versão do Brasil dar certo. Não tem como. Se preparem, porque é uma coisa constrangedora. Antes disso, outros temas. O primeiro é futebol. Tô versátil hoje, né? Música, sambinha, esporte. Mas tem tudo a ver com política, pessoal. O cenário é o seguinte. Existe um cabo de guerra entre o Flamengo e a Caixa Econômica Federal por um terreno em que o Flamengo construiria o seu estádio particular. Isso já vem rolando há um bom tempo aí. Aí chega o Eduardo Paes, que já está em campanha para a reeleição, e viraliza com um vídeo em que ele diz o seguinte: se a Caixa não ceder, eu vou desapropriar o terreno. E aí começa a torcida do Flamengo: nossa, Eduardo Paes é demais, sensacional, Eduardo Paes, se você fizer isso eu vou votar em você, já está reeleito, já ganhou um monte de gente falando isso, tá? Agora vamos raciocinar aqui, flamenguista, né? Apaixonado, emocionado. Vocês sabem o que vai acontecer? Eu vou antecipar aqui para vocês. Ele vai te enrolar, vai continuar te enrolando, vai chegar época de eleição e vai começar aquele boato. Se o Eduardo Paes não for reeleito, não vai ter o terreno. Agora, se ele vencer, ele vai desapropriar. Aí um monte de gente, um monte de desavisado, vai votar no cara achando que ele vai arrumar o terreno para o Flamengo. E não vai, não dessa forma. De maneira alguma ele vai desapropriar nada da Caixa Econômica Federal. Não vai rolar. Então isso é campanha antecipada e infelizmente eu tô vendo muito amigo flamenguista caindo nessa lorota. Não acreditem nisso. Ele quer criar uma condicional. Uma condicionante. É o seguinte, vota no cara que ele vai conseguir o terreno para o Flamengo. Pode até rolar, mas se a Caixa Econômica ceder, desapropriar, ele não vai. Ele só quer o seu voto. Não caia nessa. Eduardo Paes não presta. Pior prefeito da história do Rio de Janeiro. Tá? Só esse alerta aqui. Quem quiser votar, paciência. Né? Quem quer mudança, vota no Ramagem. Agora, se você está satisfeito com o que a gente tem hoje no Rio de Janeiro, né, fim da terceira administração do Eduardo Paes, então beleza, vota nele. Vota nele. Se você está satisfeito, se você acha que o Rio está bem, vota no Eduardo Paes. Se você quer mudança, Alexandre Ramagem. Seguinte, pessoal, a gente já vem tratando disso há alguns dias, né? Fim das saidinhas. Já passou pelo Senado e hoje foi pautado pela Câmara dos Deputados. E aí tem todo aquele discurso da esquerda. Ah, não pode acabar. Ontem eu trouxe para vocês. O chefe da Defensoria Pública da União dizendo que se acabar com as saidinhas, isso pode gerar uma instabilidade. Quer dizer agora que o crime organizado pauta o Congresso Nacional? Pauta o Legislativo? Não dá, né, gente? Que se dane. O Estado é que se vire aí para conter essa instabilidade. Existe algum acordo com o crime organizado? Porra, façam-me favor, né? Ridículo o cara falar um negócio desse. Não que nós não desconfiássemos, né? Aí, pessoal, eu queria trazer para vocês aí o print de uma postagem de um esquerdista, ex-defensor público também, por coincidência, né? Ou não. Defensor público é o cara que faz concurso para defender bandido. E isso representa, né, o pensamento da esquerda sobre as saidinhas. Vamos ver aí. Ele compartilha essa matéria da Folha de São Paulo. Brasil soltou 57 mil presos na saidinha de Natal. E menos de 5% não voltaram para a cadeia. Estado onde mais detentos deixaram de retornar ao sistema foi o Rio de Janeiro. São Paulo lidera em número de beneficiados. Aí o comentário dele é o seguinte: hoje é dia do Congresso decidir se uma política pública com 95% de eficiência, vamos discutir isso aí daqui a pouco, deve ser mantida ou não. Porém, tudo indica que a racionalidade e a decisão com base em evidências não serão a tônica do debate. Ô, cara pálida, vem cá, ex-defensor público, não sei por que você deixou, né, o seu cargo aí, mas 95% de eficiência, por quê?
porque 95% dos beneficiados voltaram? Você por acaso sabe se dentre os que voltaram, algum deles, ou muitos deles, ou a maioria deles, cometeram ou não crimes? Porque muitos são pegos. São aqueles que se tornam notícia. Homem beneficiado por saidinha comete crime tal. É preso novamente. Assaltou um banco. Violentou uma mulher. Assaltou uma casa. Agora, aquele que curte a sua saidinha, pratica crimes e volta sem ser pego, não faz parte das estatísticas. Além disso, esses 5% que não voltam já são suficientes para justificar o fim dessas saidinhas. Bastava um crime, mas nunca é apenas um. Então é o seguinte, se você está tão ligado, se você esquerdista está tão ligado em estatística, em números, e está satisfeito com 95%, que tal 100%? Porque se ninguém sair, se não tiver mais nenhuma saidinha, é 100% de eficiência. Chega de usar a sociedade como cobaia para experimento social. Tá? Espero que a Câmara dos Deputados cumpra com seu papel e acabe com esta farra. Percepção de que o Brasil está na direção errada atinge o maior patamar do governo Lula III, diz estudo. Um instituto meio chegado à esquerda ali. Né? Vi alguns estudos aí, algumas pesquisas desse instituto e é bem chegadinho na esquerda. E está dizendo isso. É óbvio que o Brasil está no caminho errado. O Brasil estava no caminho errado em 2022, quando as pesquisas indicavam uma vitória do Lula. Quando o judiciário aprontou aquele escarcéu para impedir, por exemplo, o voto auditável. Dentre outras coisas. Então a gente já estava no caminho errado desde 2022. Desde antes do Lula subir a rampa. Subiu a rampa, aí é só ladeira abaixo. Quem não enxerga isso é porque ou faz parte do esquema, ou então coloca a ideologia acima de qualquer outra coisa. O governo Lula não tem sustentação, já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Não tem apoio popular, não tem governabilidade, não passa nada, não é nem pautado. Nada é pautado, sequer pautado, se não tiver emenda Pix. E o Lula está gastando tudo. É importante que as pessoas entendam que a maior parte dessas emendas é obrigatória. Ele não tem escolha. Tá? Ele tem que ceder. Só que ele usa isso como capital político, como moeda de troca. Aquilo que ele deveria conceder porque está na lei, é obrigatório, ele só cede caso o Congresso ceda também. Aceite votar uma pauta e, na maioria dos casos, aceite aprovar esta pauta. O governo Lula é um morto-vivo, é um zumbi. E a gente fala isso aqui também. Vai cair. Setembro, outubro, novembro, crise econômica aí daquelas. Nível governo da Dilma Rousseff. Meu camarada, ninguém sustenta. Ninguém aguenta esse tranco. Então ainda bem que a sociedade está acordando para isso aí. Se a pesquisa diz que o índice é, sei lá, 30%, pode apostar, já passou de 50%. STF deve gastar, prestem atenção, R$350 mil para monitorar 24 horas por dia o que se fala sobre o tribunal nas redes. Mais cedo eu trouxe para vocês. O custo anual do judiciário brasileiro é de 132,8 bilhões de reais. Bilhões. E tinha gente reclamando porque os parlamentares da direita foram aos Estados Unidos para denunciar o Alexandre de Moraes e gastaram 52, 53 mil reais. O custo médio de um magistrado brasileiro, mensal, é de 68 mil reais. Ou seja, sobraria dinheiro. Pega aí o custo mensal médio de um magistrado brasileiro, bancava a viagem de um monte de parlamentares, ainda sobraria uma grana para doar para o Rio Grande do Sul. 132,8 bilhões de reais. Agora eles vão gastar 350 mil reais para te vigiar, para ver o que você fala deles nas redes sociais. Aí é o seguinte, eles vão analisar esses dados e vão produzir relatórios para os ministros. Quando você anuncia que tem esse monitoramento, a tendência é que as menções negativas já despenquem, por causa do medo.
Depois que esses relatórios começam a ser usados e os resultados são vistos, pessoas são punidas, contas são deletadas, a gente não sabe quais serão as consequências das pessoas que falarem mal do STF, aí o que acontece? Aí é que vai despencar mesmo. Ou não se diz nada, ou então se elogia. É assim que eles querem medir, realmente, né, o que o povo pensa do STF? Não, é assim que eles querem medir. Eles querem coibir. Se não regulam as redes sociais, eles fazem isso, monitoramento 24 horas por dia. Agora, eu amo de paixão a Revista Oeste. É a minha principal fonte de informação aqui nesse canal. Agora, quando diz aí STF deve gastar, a Revista Oeste erra. É uma brincadeira, tá, pessoal? Mas erra, mas a culpa não é da Revista Oeste. Porque quem banca isso aí somos nós. Nós estamos gastando esse dinheiro, nós estamos bancando o monitoramento do povo. O povo banca o monitoramento do povo. Tem como algo ser mais errado do que isso? Você está pagando para ser monitorado. É mole? Não é. Falando em ser mole ou não, né, eu vou trazer aqui para vocês o vídeo do popstar Barrosão da Portela gastando sua voz numa roda de samba em Brasília, na Asa Norte, num bar lá da Asa Norte. Algumas observações. Primeiro, não posso colocar a música aqui, hoje é dia de alegria. Eu não gosto de samba, não gosto de pagode, então, né, não sou um especialista, nem em cantar, nem em ouvir, enfim. Mas eu vou colocar aqui o vídeo, né, vou deixar o som lá no fundo, vou comentando enquanto a gente assiste juntos. E é o seguinte, eu não tenho nada contra pessoas públicas se divertirem, né, irem lá cantar aqui. Outro dia estava o Milei lá cantando com uma banda de rock. Agora, o Milei é um político, ele foi eleito pelo voto direto. É outra história. Agora, um ministro da Suprema Corte de um país não deveria agir dessa forma, a não ser que fosse anonimamente. Tem um monte de país aí, a maioria dos países do Ocidente Livre, que ninguém sabe quem são os ministros de suas Supremas Cortes. Então o cara pode fazer isso, ninguém vai saber que é ele. Agora aqui no Brasil não, eles são estrelas. Né? Vamos lá, vamos assistir aqui ao vídeo, como eu disse aqui, se preparem porque os olhos vão arder. Olha lá o Barrosão, todo soltinho, gente. Que molejo, hein? Que molejo. Olha lá, pega o microfone com uma mão, pega com a outra, né? Aí, né? Olha só, gente, o povo animado, hein? O povo animado, Brasília, né? Tem um monte de servidor público ali, né? Não dá nem pra ouvir a voz dele direito, tá, pessoal? Tem um monte de gente cantando ao mesmo tempo, mas ele tá lá, ó, se esgoelando. Olha só, levantou a mãozinha. Que é isso? Que desenvoltura, hein? Parece ele falando sobre a democracia. O gestual é o mesmo. É o mesmo. Tem uma mulher ali atrás, olhando pro celular. Já deve estar passando a notícia, né, pra algum site de fofoca. Ele apontando ali, ó. Que coisa, hein? Que coisa. Que molejo. Galera curtindo aí. Ai, meu Deus do céu. Não consigo, gente. Eu não consigo achar um negócio desse normal. Alguém aí acha normal um negócio desse? Não dá, gente. Olha lá, ele vai lá, tenta devolver o microfone. Ah, diva, né? Aí, não, continua aí, continua cantando que você tá mandando muito bem. Não tá nem saindo o som, mas... continua lá. Olha lá. Nossa, rostinho pro lado é muita emoção, hein, gente? Quando coloca a cabecinha de lado assim, é emoção pura. Galera, eu não sei nem o que falar. Eu não sei nem, é constrangimento puro. Como a gente falou agora há pouco. Quando é um político que recebeu votos, eu acho bacana. Eu acho legal. Citei o exemplo do Milei, que é um político que eu gosto. Agora, vocês querem ver? Eu vou trazer um exemplo aqui de um político que eu detesto. Bill Clinton, que toca saxofone. Nem toca muito bem não, mas toca. É um instrumento dificílimo de tocar. E ele sempre aparecia lá, estava tendo um evento na Casa Branca, ele enquanto presidente. Ele ia lá, subia no palco, pegava o saxofone, tocava, era aquela festa, olha que bacana, ele tá tocando e tal, papapá. Eu não vejo nada de errado. Não vejo nada de errado. Agora, o ministro de uma Suprema Corte fazer isso é outra história, porque ele não recebe voto. É uma pessoa que tem, né, liturgia do cargo, tem que ser discreto. A não ser, como a gente já conversou aqui também, que ele seja anônimo.
Você vai na Suécia, você não tem a menor ideia de quem sejam os ministros da Suprema Corte lá. Na Dinamarca, na Romênia, na Hungria, ninguém sabe quem são. São as pessoas mais ligadas ali em política e caso haja um julgamento muito polêmico. Porque nem tudo, obviamente, passa pela Suprema Corte dos outros países. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é tudo, né? Abocanham tudo. E aí acontece isso, uma coisa dessa. Eu, sinceramente, acho lamentável, patético, ridículo. Quer se divertir? Faz no privado, cara. Faz uma festinha em casa. Aí você vai lá, sobe no palco, canta teu samba, toca teu pandeiro, planta bananeira se quiser, né? Canta de trás pra frente se for o caso. Agora, porra, olha, gente, como eu disse aqui no começo do vídeo, não tem jeito. Essa versão do Brasil de hoje em dia não tem como dar certo. Não tem. Assim, é um desprezo, né, pela coisa pública, é uma falta de apreço pelo povo. Né? Assim, é uma coisa assustadora. Tudo normalizado. Tudo. E a gente só pode observar. Algumas vezes a gente ri, outras vezes a gente chora, e em casos como esse nós sentimos vergonha alheia. Um forte abraço e a gente se vê por aí.